Bora falar agora sobre um volante do Fortaleza na mira do Corinthians. Com detalhe importante, participação efetiva de Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Marcelo Paz, que era o CEO do Fortaleza até a semana passada, sugeriu Pierre e contou com a aprovação de Dorival Júnior, mas o volante que foi destaque no Campeonato Brasileiro e está sendo comprado pelo Fortaleza junto ao Tombense por 4 milhões de reais, dificilmente será reforço alvinegro. É que o Fortaleza o comprou sonhando em vender o atleta para o futebol europeu e propostas do exterior não devem demorar a aparecer. Com todos os problemas financeiros do Corinthians, a prioridade do Timão nesse momento é de adquirir atletas livres ou sem contrato, ou que chegariam praticamente de graça. Não é o caso do Pierre. O investimento vai precisar ser superior a 6, 8, talvez até 10 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Papelim, que é homem forte do futebol do Fortaleza, e ele assegurou que não há nenhuma intenção em fazer negócio com o Pierre, com outro clube brasileiro. Só para completar, registrar que Marcelo Paz não chegará sozinho ao Timão, ele está trazendo dois braços direitos dele dos tempos de Fortaleza. Thiago Aires, que cuidava da operação dos jogos do Fortaleza no Castelão, e Júlio Manso, que é tratado no mercado como o melhor supervisor de futebol do país. Ambos aceitaram o convite do Marcelo Paz e estarão ao lado dele no Corinthians. Júlio Manso cuida de toda a logística de viagens, contratos com o CBF, TMS, entre outras questões. O Thiago fica com toda aquela responsabilidade extremamente chata, de problemas com estádio, ingressos, catraca, camarotes, enfim, aquele emprego onde não faltam problemas e perturbações. E Maicon será jogador do Corinthians em definitivo, já tinha contado para vocês 10 dias atrás, depois de uma conversa com o empresário do atleta, que a coisa estava bem encaminhada. Agora, todos os detalhes foram divulgados. Corinthians e Shakhtar se acertaram para a transferência em definitivo do volante. O Shakhtar abriu mão de 50% do valor de uma venda futura, tornando-se assim sócio do Corinthians. O Timão passa a ter 50%, o Shakhtar mantém outros 50%. Em troca, o Corinthians se obriga a fazer o mais rápido possível o pagamento de 1 milhão de euros ou 6 milhões e meio de reais por 2 empréstimos que não haviam sido pagos pelo Timão. Importante registrar que a permanência do Maicon é um gol de Dorival Júnior. O atual comandante do Timão havia feito, até como um pedido, com uma exigência, a permanência do Maicon. Ele entende que o atleta é super importante. Parte da diretoria de Osmar Stabile era contrária à continuidade, por conta do salário do Maicon, que gira na casa de 1 milhão e 200 mil reais por mês. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Maicon e do Dorival Júnior, e o atleta está garantido no Timão do próximo ano. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Saravia, lateral direito que está de saída do Galo, argentino, que não teve seu contrato prorrogado, foi oferecido ao Corinthians. O Timão está estudando prós e contras dessa negociação. Saravia que não ficou no Galo porque queria 2 anos de contrato, o Atlético ofereceu apenas 1. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians. Terminou nessa terça-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar garantias bancárias. Ela precisava provar ao presidente Osmar Stabile que teria capacidade de bancar 180 milhões de reais fixos por ano num vínculo de 3 temporadas. Informação da manhã dessa quarta-feira é de que a apresentação dessas garantias não aconteceu, mesmo com a indicação do Corinthians por um banco que tomaria parte desse assunto e daria o respaldo jurídico ao Timão. Dessa maneira, tudo se encaminha para que a Esportes da Sorte fique como patrocinadora master do Corinthians para 2026. Por que ainda não dá para bater o martelo? Porque o pessoal da Responsa Game ainda corria atrás no último dia do ano para apresentar essas garantias bancárias. A ideia do presidente do Corinthians era bater o martelo na noite dessa terça-feira, para que no último dia do ano todos os detalhes fossem confeccionados, o novo contrato estivesse valendo e a partir de 1º de janeiro de 2026 tudo resolvido. A menos que a Responsa Gaming apresente nas próximas horas essas garantias bancárias, a Esportes da Sorte seguirá no uniforme alvinegro, não pagando mais 103 milhões de reais por ano, mas sim 150 milhões de reais fixos. Com bônus, o contrato pode ultrapassar 200 milhões de reais. Esportes da Sorte, que já é parceira do Corinthians desde aquele momento super difícil da saída da Vaidbet, assumindo inclusive 57 milhões de reais por ano do custo de Memphis Depay no Timão.
Você, na condição de presidente do Corinthians, se arriscaria para receber mais numa bet que talvez não tenha capacidade de cumprir seu acordo, ou permaneceria com a Esportes da Sorte depois desse reajuste de 103 para 150 milhões de reais? Já uso o espaço para comentário e registra sua opinião. Antes de encerrar, só registrar que Maicon, para ficar no Corinthians em definitivo, topou baixar seu salário. Ele custava cerca de 1.200.000 reais por mês. O novo valor não foi divulgado. O que se sabe é que ele vai ganhar um pouco menos do que isso. E ele aceitou um contrato de 2 anos e não de 3, como sonhava com o Timão. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou o Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, perdão. 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar 2 atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos pra Lua amanhã. Como eu tô no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar 1 ou 2 defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca 2 zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante numa troca com o Botafogo? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.